Paz seja convosco, irmãos. Está soando o meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados com o que acontecendo está. Graças a Deus. Uma boa tarde e a paz seja com todos. O Evangelho de Cristo, ele está sendo circulado por todos os cantos da terra, com um só propósito e uma só intenção: reconciliar o homem com Deus, trazer a reconciliação, o arrependimento dos pecados. Porque sem o arrependimento dos pecados, amado, é impossível que o homem alcance a salvação. Jesus, ele veio reconciliar, buscar o que se havia perdido. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A palavra de Deus, ela vai dizer que a fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. 1 Timóteo, Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Somente a palavra, amado, pode produzir fé. Outra coisa não produz fé, outra coisa não produz salvação. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É isso que já não está mais sendo pregado. O Evangelho verdadeiro e genuíno. E não é salvação, amado, ouvindo qualquer coisa, ouvindo fábulas, heresias destruidoras. Tomem muito cuidado. Leiam a Bíblia, examinem as Escrituras. Leia a Bíblia, amigo. Não buscam a religião, não busca a religião evangélica, não busca a religião católica. Leia a Bíblia, busca a Jesus, não a homens. Busca nas Escrituras. Jesus, ele é Deus de perto, Deus de longe, Deus que se faz presente com aqueles que assim o servem. Nós somos o templo de Deus. O templo de Deus não é construído com as mãos. A casa de Deus não pode ser um lugar de tijolo, porque Deus mesmo, ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que casa me construireis, sendo que eu mesmo construí todas as coisas. Os céus é o lugar da minha habitação. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. Deus, ele quer habitar dentro de você, amigo. Nós temos que ser a casa de habitação de Deus. Então não tem como nós nos encontrarmos, meu amigo, vivendo nessa terra e encontrar com Deus, se nós aqui na terra não tivermos um encontro com Deus. Não há salvação em outro nome, em algum lugar, em alguma coisa que se faz, em alguma religião, mas a salvação, ela vem de Cristo. Por isso, reconcilia-te com Cristo, se reconcilia com o Senhor enquanto está na vida, enquanto a oportunidade está contigo, enquanto o fôlego de vida está sobre você, pois Cristo vem e está chegando o grande dia. Qual será no futuro teu lar, meu amigo? Hoje A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 está escrito:
Não sabeis que vocês são o templo de Deus, a morada de Deus? Nós somos o templo, morada de Deus nós devemos ser. E nós só nos tornamos morada de Deus quando nós assim recebemos a Cristo, quando nós assim temos a aliança com o Filho de Deus, com Jesus Cristo. Muitos estão buscando o templo, muitos estão buscando uma igreja, mas não se tornaram igreja ainda. Não tem como o homem buscar uma igreja, mas é possível e deve o homem se tornar a igreja de Cristo. Nós só podemos ser igreja de Cristo quando nós somos membros de Cristo, quando nós temos parte com Cristo, somos membros de Cristo. Jesus é o cabeça, nós somos os membros. Isso é igreja, amigo. Igreja não é o que se é colocado como instituição. Igreja não é o que é colocado como instituição. Isso é empresa, amigo. Os homens, eles fundaram suas igrejas. Hoje, infelizmente, pessoas compram a igreja. Por quê? Porque são empresas. E empresas são vendidas. Mas a igreja de Cristo, ela não está à venda, ela não pode ser comprada. Não é moeda de troca, não é massa de manobra. Igreja de Cristo não traz arrecadação, amigo. Igreja de Cristo, ela traz salvação. Ou seja, a igreja dos homens, ela está sobre a terra enganando a muitos. Mas não seja enganado, não se deixe ser enganado. Lê a Bíblia, lê as Escrituras Sagradas. Não busca uma religião, amigo. Busca a Bíblia, busca Jesus. Lê a tua Bíblia na tua casa. Coloca o teu joelho dobrado no chão. Fala com o Pai que está em oculto e secreto. É Ele que é o dono de toda a revelação. É Deus quem abre o entendimento do homem para compreender a palavra. Jesus, ele diz: o Espírito de Deus que habita em vós, ele estará convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vos ensinará, ele vos guiará em todas as coisas. É o Espírito Santo, amado, que ensina o homem todas as coisas e que guia o homem. Jesus é o bom pastor, ele é o supremo pastor e bispo das almas. É esse pastor amado que me enviou aqui nessa tarde, e é a serviço desse que eu estou. O Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Jesus que você não compra uma imagem a qual fizeram para se fazer parecido com ele. Não, esse Jesus é um falso Jesus. O Jesus falso, amigo, é o que estão pregando, que vai te dar carro, riqueza. Só basta você fazer campanhas, colocar um valor dentro de envelope. Jesus não está vendendo nada, não tem nada à venda, amigo. Não tem livramento à venda, não tem, as bênçãos do céu não podem ser compradas, as bênçãos do céu não podem ser alcançadas por dinheiro algum nessa terra. Então, amigo, leia a Bíblia. A palavra vai dizer em 1 Timóteo. Em 1 Timóteo vai dizer, no capítulo 3, no versículo 16, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, proveitosa para corrigir, proveitosa para ensinar e corrigir o homem, para que ele seja aperfeiçoado diante de Deus. Você está sendo aperfeiçoado diante de Deus? Está sendo aperfeiçoado para se encontrar com Deus? Deus te abençoe, amado. Nós temos que ser aperfeiçoados para se encontrar com Deus. Nós temos que estar preparados para se encontrar com Deus. Mas não tem como se encontrar com Deus sem a reconciliação primeiro, através do Filho, através de Jesus. Sem a reconciliação com Deus, não há como se encontrar com Ele. Se o homem morrer em seus pecados, amigo, ele estará perdido. Mas se o homem em seus pecados não for encontrado, ou seja, confessar e deixar, Jesus não somente é fiel em perdoar, mas em salvar. Aí eu te pergunto, aonde se inclui no plano da salvação, amigo, a religião?
Aonde que a religião ela vai se incluir no plano da salvação, amado? A partir do momento que o homem, ele assim colocou o seu dedo e ele distorceu aquilo que se chama Palavra de Deus, assim começou a surgir religião. Nós estaríamos perdidos se nós dependêssemos de uma religião para ser salvo, porque há 1000 anos atrás não tinha uma religião, há 2000 anos atrás não tinha uma religião. Antes de Jesus existiam seitas, e quando Jesus desceu a este mundo, ele pregou o caminho, a salvação, a qual ele mesmo disse: eu sou o caminho. E se alguém tem dúvida, amigo, que Jesus é o caminho, leia a palavra de Deus e siga a Cristo, siga os seus ensinamentos, não siga os ensinamentos dos testemunhas de Jeová, porque eles negam a Cristo, negam a palavra. Não siga os ensinamentos do catolicismo romano, é Babilônia, sistema de falsa adoração, é a religião, não só católica, não só evangélica, não só espírita, testemunhos de Jeová. Mas, amigo, só há um caminho verdadeiro, e é Cristo. Através da palavra de Cristo nós seguimos o caminho. Nós hoje, infelizmente, estamos nos deparando com a apostasia, amigo, o abandono da fé, o abandono da crença segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. E muitas coisas estão sendo acrescentadas e colocando em nosso meio. Mas isso tudo é para perversão da fé, para a perdição daqueles que não têm zelo com as Escrituras. Então, irmão, leia a Bíblia. Jesus, ele disse: examinai nas Escrituras sagradas, pois são elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram a vida. Jesus, ele disse que temos que examinar as Escrituras. Você já examinou as Escrituras para ver se a tua religião ou a sua fé está de acordo com as Escrituras sagradas? Meu irmão, tem religião demais sobre a face da terra, e eu te afirmo, elas estão fora da palavra. Paulo, ele escreveu dizendo: não devemos ir além das Escrituras, não devemos ir além do que diz a Bíblia. Uma religião, ela não pode ir além do que diz a Bíblia. Nós podemos crer numa religião, mas não desde que esteja de acordo com a Bíblia e não esteja fora. Porque a falsa fé produz falsos cristãos. As falsas igrejas produzem falsos cristãos. O evangelho falso produz ilusão. Uma ilusão de um céu a qual muitos não estão caminhando em direção a ele. Estão segundo o seu próprio coração. Por isso, amado, é muito importante ler a Bíblia, examinar as Escrituras dia após dia, para podermos assim conhecermos não somente a verdade, mas chegarmos ao aperfeiçoamento da fé. Está aqui, amigo, a pérola preciosa, o tesouro escondido, é a palavra de Deus. Está aqui, meu amigo, a pérola preciosa, o tesouro escondido, a chave da salvação do homem, se chama-se Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A chave da salvação está em nossas mãos. Usa ela para salvar a tua alma e não para a tua perdição. Porque muitos dos que não se enquadram na palavra de Deus distorcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. Muitos dos que não se enquadram nessa palavra usam ela para a sua própria perdição. Está aqui escrito em 2 Pedro, capítulo de número 3: os indoutos, incautos, inconstantes,
eles distorcem as Escrituras para sua própria perdição. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 16. Falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as Escrituras para sua própria perdição. Indoutos, pessoas desentendidas da palavra, pessoas que por Deus foram levantados pela força do seu próprio braço, adquiriram diploma, não adquiriram a aprovação do céu, mas um diploma. Eles distorcem essas Escrituras para a própria perdição. Eles tornam o povo presa sua moeda de troca para lucro, como Paulo escreveu em 1 João capítulo 2, com palavras fingidas e enganosas farão de vós negócio. Então, amigo, não seja negócio, não seja moeda de troca, leia a Bíblia, conheça o Evangelho, não fica, meu amigo, sendo moeda de troca, onde você é o produto que atrai dinheiro e a palavra de Deus está no meio desse jogo, sendo usada para a perdição, para a ganância, para a avareza. O que acontece, amigo? As pessoas não estão se contentando com o que a Bíblia diz, ou seja, não contente somente com a promessa da salvação, está buscando as igrejas que prometem muito mais além do que salvação, riqueza, bênçãos financeiras, a porta do céu aberta e caindo bênçãos na sua mão. É isso que eles prometem além do que diz a Bíblia. Meu irmão, Jesus prometeu o céu, não a terra. Quem prometeu a terra foi o diabo, prometeu para Jesus. Quando Jesus estava sendo tentado no deserto, Satanás tentou seduzir Jesus com a promessa de dar esse reino. E não é em vão, meu amigo, que hoje Satanás usa essa mesma estratégia, em que você vai alcançar bênçãos financeiras e materiais, entrando em tal campanha, dando isso e aquilo, dando tanto valor, dando teu carro, tua casa na fogueira santa, fazendo a campanha da prosperidade. São promessas e mais promessas que estão indo além das Escrituras e tornando o povo avarento, tornando o povo avarento, ganancioso. O povo ganancioso que não se contenta, amigo, com a riqueza maior a qual Deus preparou, que é a salvação, se perdem, acabam se perdendo, acabam deixando o principal, a qual é o reino de Deus. O principal é o reino de Deus. E Jesus, ele falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então é essa riqueza que Jesus falou. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e pratica a justiça de Deus, e as demais coisas Deus acrescenta. Então Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Olha a instrução que Jesus estava falando: busca em primeiro lugar o reino, ou seja, as coisas que vêm do alto, e a tua justiça. A justiça de Deus tem que ser praticada, e as demais coisas Deus acrescentará. No Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus diz: não acumuleis para si tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem, tudo consome, aonde os ladrões minam e roubam, mas acumulais para si tesouros no céu. Eu fico admirado, irmão, de ver os cristãos de hoje, o qual não conhecem a Bíblia, o qual estão sendo atraídos por promessas de prosperidade,
por promessas de um reino terreno, de um reino que vai acabar e já está com seus dias contados, sendo que a Bíblia nos alerta. Glória a Deus. Graças a Deus, glórias a Deus. A Bíblia todavia nos alerta. A Bíblia é a palavra de Deus, todavia nos alerta. A palavra do Senhor sempre nos alerta. E Paulo ele diz: eu temo que após a minha partida se levantem entre vós homens cruéis que não pouparão o rebanho. Paulo escreveu dizendo que temia muito que após a sua partida se levantariam homens cruéis, usando de vãs sutilezas, de palavras, de filosofias, que não poupariam o rebanho, mas enganariam o rebanho. O rebanho, meu amado, está sendo enganado, mas a palavra está na terra, amigo, para ser buscada, não somente para ser conhecida, mas para ser colocada em pauta, em prática. O principal, amigo, é a prática do Evangelho. O principal, amado, é praticar o que está escrito. O que nós ouvimos só tem valia quando é praticado. Tiago capítulo 1, versículo 22 vai dizer: não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo? Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem ave Maria. Assim diz em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Do juízo final. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Olha que palavra maravilhosa, amado irmão. Os falsos profetas, amigo, eram elogiados, eram bem falados. Jesus, a sua fama corria por toda parte, que eram falsos profetas. Os fariseus, todavia, não tinham Jesus como o Messias, o enviado de Deus, mas como falso profeta. Engraçado que nos dias de hoje, assim procedem os caminhos também. Os falsos profetas se passam por verdadeiros. Os que ainda estão perseverando em levar o verdadeiro evangelho se passam por falsos. Ou seja, o valor invertido. Enquanto aqueles que com zelo estão levando a palavra estão sendo perseguidos, os falsos profetas estão ganhando fama. Eles ganham fama, enriquecem, são amados, eles são venerados. Mas aqui a palavra de Deus diz: ai de vocês, quando vocês forem elogiados, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Eu não sei, meu amado irmão,
se você já ouviu essa palavra, mas muitos cristãos, muitas pessoas ainda estão buscando agradar a todo mundo e buscando ser bem falado por onde passa. Só que Jesus não era, amado. Jesus foi perseguido, foi odiado. E Jesus disse que nós também seremos como Ele. Veja que os apóstolos todos foram mortos, alguns foram presos, alguns foram perseguidos, todos eles, o seu fim foi a morte. Mas de muito se admira hoje os cristãos buscarem ser elogiados. Os pregadores hoje, o que eles ganham? Fama, eles ganham dinheiro. Os pastores hoje se enriquecem, vendem igrejas como se fosse uma empresa. Só estão ganhando fama, irmão. Só estão ganhando admiração do homem, um troféu corruptível. Mas aqui Jesus diz: ai de vocês, quando todos os homens falarem bem de vós. O dia que a minha fama se circular bem por essa região, amigo, o dia que eu ouvir as pessoas falando bem de mim nessa região, amigo, eu vou entender que já é hora de abrir o olho, porque o falso evangelho está me dominando. Só que, amigo, Jesus, sua fama era de falso profeta. A sua fama é que ele expulsava o demônio pelo príncipe do Beelzebul. E quando viu os milagres acontecendo, falavam que era feitiçaria. Os fariseus, amigo, eles não fazem e não deixam ninguém fazer. Jesus estava pregando o evangelho da salvação. Os fariseus não pregavam e não deixavam Jesus pregar. Os fariseus não faziam nada em prol do reino de Deus, faziam tudo para serem vistos e para se aparecerem, ou seja, eles ganhavam fama. Ou seja, discípulo de Cristo não ganha fama. Discípulo de Cristo, ele só ganha inimigos de Cristo. Inimigos de Cristo vão se tornar inimigos do evangelho de Cristo. Então guarda essa palavra, você que está esperando aplauso das pessoas, você que está esperando as pessoas te elogiarem. Olha lá, um cristão, uma serva de Deus, um servo de Deus, o homem de Deus. Não, aqui Jesus está falando: ai de vocês quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas digo a vocês: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, e bendizei aos que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Está ao contrário esse valor, amigo. Na prática, não está sendo vivido esse evangelho. Próprios cristãos hoje têm a coragem de falar contrário a essa palavra. Ah, se me baterem do lado da face, eu não viro a outra. Eu viro logo o soco, assim muitos estão pregando. Ou seja, estão contra Cristo, contra o evangelho. Porque Jesus falou: bem dizer o que vos maldizem. Aí dizem por aí: eu não tenho sangue de barata. Jesus tinha sangue de barata, então. Então Jesus, ele tem sangue de barata. Segue a Jesus, não o teu coração. Teu coração, amigo, ele é um poço profundo de perdição. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e está levando a perdição e a enganação. O mundo vivendo debaixo de depravação, vivendo debaixo de idolatria, casando-se, dando-se casamento, descasando, homens imorais, homens profanos, homens adúlteros, amantes dos prazeres deste mundo, inimigos de Deus. É isso que se ganha o homem por rejeitar Deus. A mente corrompida e seus caminhos tortuosos. Mas já é a hora de despertarmos do sono da indolência e de se buscar salvação, pois o tempo está próximo em que o homem buscará a Deus e não mais encontrará, porque o tempo está se esgotando. Estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar.
agricultores não trabalham, a colheita já findou, afazeres são deixados, terminaram seu amor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. As notícias são constantes, nunca houve nada igual. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo. Boa tarde, irmão. Boa tarde, meu irmão. Deus te abençoe, irmão. Amém. Glória a Deus. A paz seja contigo, amigo, meu irmão, em Cristo. Deus abençoe. Eu quero ler um versículo aqui na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6. Aos que me ouvem, aonde chega a palavra, assim está escrito: se alguém ensina alguma outra coisa, outra doutrina, vai ouvir funk. Funk não é barulho para você, não. A palavra é só para ovelha, pode não. Pode não ouvir a palavra de Deus, não. Pode só ouvir funk, forró. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas grande ganho é a piedade e contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar deste mundo, porque, tendo porém o sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e caindo nesta cobiça, muitos se desviaram da fé e traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Então aqui, essa mensagem diz: se alguém não se contenta, o primeiro versículo, versículo 5, se alguém não se contenta com essas palavras que estão escritas e vão além do que está escrito, ele se torna soberbo e nada sabe. Muitos estão se tornando soberbos. Muitos estão se tornando soberbos com o coração endurecido. Muitos estão deixando a instrução que vem do alto, estão se tornando soberbos, buscando a sabedoria que vem de baixo dos homens, estão se perdendo no caminho. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com essas palavras dessas escrituras, que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. As religiões estão ensinando além das escrituras. As religiões estão ensinando além da Bíblia. Estão levando o povo a engano. Jesus não mandou ninguém acender vela para o morto. Jesus não mandou ninguém passar em cima do vale do sal grosso.
Ninguém tem que levar rosa ungida para sua casa. Jesus não mandou comprar imagem de escultura e colocar em cima de alguma coisa e dobrar o joelho diante dela. Jesus não mandou fazer isso. Por que estão fazendo? São rebeldes contra Deus, são rebeldes contra a palavra, estão indo além das escrituras, são soberbos e não sabem de nada, mas deliram. Paulo pregou em 1 Timóteo 6, versículo 3. Se alguém ensinar alguma coisa, meu amigo, além do que está escrito nessa sã doutrina, nessa palavra, e não se conforma com o que está escrito, é soberbo, não sabe de nada. Muitas coisas se acrescentaram, amigo. Acrescentaram para prender o povo dentro das suas igrejas, não da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela não depende de artimanhas, como faça, para prender ninguém. A salvação, meu amigo, o Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da salvação. O Espírito Santo de Deus, ele é o penhor da salvação. Ou seja, é somente o Espírito Santo de Deus que segura o homem, que penhora a alma do homem à salvação. Campanha só penhora o homem, só prende o homem para fazer os caprichos de homens gananciosos, de homens com sua mente caracterizada, de homens que estão também no engano. Muitos estão no engano. Nem todos estão enganando por ganância, mas muitos estão enganando, também sendo enganados. Só que, meu irmão, essa é a geração que precisa se despertar. Essa geração está correndo muito perigo, muito risco, porque a palavra de Deus todo dia está se cumprindo, e terríveis coisas, meu amigo, ameaça a salvação do homem. Está se cumprindo a palavra de Gênesis e Apocalipse, e a salvação de muitos está em risco, está em jogo. Por isso que nós devemos nos despertar e abrir os olhos, como fala em Efésios 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. As religiões estão levando muitos para o inferno. O catolicismo romano está levando em massa muitos para o inferno, levando o povo ao erro, a praticar idolatria, porque Deus não mandou ninguém, amigo, pegar a imagem de Jesus, a imagem de Maria, a imagem de Aparecida. Não existe purgatório, não existe reencarnação, não existe, meu amigo. Essas coisas foram criadas, estão indo além das escrituras, e é isso que Paulo assim deixou escrito nessa palavra, e Deus assim selou essas palavras. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabem, mas delira acerca das questões, está ensinando além das escrituras. E nós devemos voltar às escrituras. Volta a ler a Bíblia, ou começa a ler a Bíblia. Busca as escrituras sagradas, meu amigo, como a fonte de água viva. Assim como você busca a água para saciar a tua alma, amigo, busca a Bíblia para a salvação da tua alma e saciar a tua alma. Só a palavra de Deus pode saciar a alma do homem que está sedenta. E muito homem está se perdendo no pecado, tentando saciar a tua alma com o pecado, com as bebedices, com as prostituições, imoralidades. O homem está se afundando no pecado, estão bebendo iniquidade como se bebe água. A água que sacia a alma está aqui, a palavra. O pecado ele somente provoca uma sede maior ainda e uma destruição eterna. Por isso que Isaías disse: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto, e deixa o ímpio os seus maus caminhos, e se torne para Deus, porque Deus é benigno e misericordioso em salvar. Deus é misericordioso.
Porém o homem não tem tido misericórdia da sua própria alma. Antes tem caminhado de forma imoral. Antes tem buscado ser aprovado pelos homens as suas próprias escolhas. Agora você já parou para se perguntar: será que seus caminhos são aprovados por Deus? Porque a lei, ela pode aprovar os seus caminhos diante da sociedade imoral, uma sociedade que escolheu mudar o gênero que Deus criou, se tornando imorais. Gays, lésbicas, estão praticando imoralidade. A sociedade legaliza o pecado, mas Deus não legalizou, amigo. Deus não apoia, não apoiou o Sodoma e Gomorra, vivendo de tal imoralidade, homens com homens e mulher com mulher. Aquilo trouxe uma destruição, amigo. E Deus não mudou. O homem muda, mas Deus não mudou. E saiba você, amigo, e tenha essa consciência, que o homossexualismo é caminho do inferno, é contrário à natureza de Deus, é contrário à palavra que o Senhor pronunciou. Então, amigo, não tolera Jezabel, Balaão, não tolera o erro, não tolera o engano, não tolera, amigo, aquilo que é reprovável diante de Deus. Porque a Bíblia, ela mostra que tanto aqueles que praticam o que é contrário à vontade de Deus, como aqueles que também estão apoiando, receberão o mesmo galardão, a mesma recompensa. Muitos toleram. O ato do homem se calar, amigo, é um ato muito grande diante de Deus. É apoiar as obras das trevas. Veja que Balaão, amigo, ensinou o povo a perdição. Recebeu os dons de Deus, mas usou para a perdição do povo. Foi um falso profeta. O falso profeta faz sinais, porque está usando aquilo que recebeu de Deus para a perdição dele próprio e para a perdição de muitos. Jezabel se dizia ser uma profetisa de Deus, só que suas profecias eram só para a perdição dos homens. Toma cuidado, amigo, com as profetadas de hoje, que está sendo mais para beneficiar o homem do que para beneficiar Deus, mas está sendo para bajulação, para massagear o ego, do que para corrigir e ensinar o caminho de Deus. Não dê ouvidos à serpente. A serpente corrompeu o gênero humano. Não é bem assim. Pode comer do fruto, porque certamente não morrerás, mas viverás. Ou seja, a serpente desmentindo a Deus e corrompendo o entendimento humano. Assim procede nos dias de hoje. Não precisa disso tudo não. Esse pregador está pregando radicalismo, discurso de ódio, não precisa disso tudo. Deus só quer o seu coração. Deus só quer o teu coração. A serpente corrompendo o entendimento de muitos, fazendo o homem se tornar soberbo, como essa palavra está dizendo em 1 Timóteo 6, corrompendo o entendimento humano e tornando o homem soberbo. Eu já tenho uma religião, que coisa maravilhosa, está tudo bem, já tenho uma religião, já sou evangélico, católico, que maravilha, está tudo bem. Então, não está tudo bem, amigo. Não adianta de nada, meu irmão. Não adianta de nada uma religião. Aonde que está escrito que você deve escolher uma religião e ser fiel a ela? Não é pelo contrário, ser fiel a Cristo, no pouco ou no muito. Ser fiel a Cristo está aqui, ser fiel nos caminhos de Deus. Ter fidelidade a Cristo é uma aliança com Deus. É nisso que consiste a salvação, fazer a vontade do Pai. Como Jesus bem diz no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E as igrejas estão lotadas de pessoas desconcertadas que estão descendo ao inferno. Pessoas desconcertadas
que estão andando relaxadamente, que estão vivendo desconcertados diante de Deus, mas já é hora de se arrepender. Já é hora de se arrepender, amigo. Não tem lugar certo para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, porque tempos chegarão em que não darão ouvidos à sã doutrina, mas muitos terão comichão nos seus ouvidos, darão ouvidos a fábulas, a doutrinas de demônios, e assim nós estamos vivendo na terra. Muitos já não querem mais ouvir o evangelho que salva, mas o evangelho que elogia, que massageia o ego, palavras bonitas. Só pega a palavra da vitória, é só a palavra da bênção, só a palavra da cura, só as coisas melhores e não o principal, que é a salvação. Culto da vitória, muito perigoso isso, amigo. O culto é para Deus, e é em todo lugar, na sua casa, onde você estiver. O teu corpo não deve reinar o pecado. Ou seja, quando o pecado reina no teu corpo, o culto está sendo para quem? Para Satanás. Muitos estão fazendo culto para Satanás, colocando cachaça para dentro, se prostituindo, vivendo de forma imoral, vivendo de forma desonrosa diante de Deus. São imorais, se inflamando nas suas sensualidades, homens com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, cometendo um grande erro diante de Deus. Só que o teu corpo foi feito para ser morada de Deus e não para reinar o pecado. Então, onde o pecado reina, amigo, o homem está fazendo culto, é o diabo, é a Satanás. Só que já é a hora, já é chegada a hora e passado da hora de conhecermos o verdadeiro evangelho de Cristo, de buscarmos, termos interesse na salvação. Leia a tua Bíblia para não ser enganado, para não ser seduzido com vãs sutilezas, com palavras fingidas, enganosas, que para nada tem proveito, senão para a própria perdição de muitos. Então, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, vai dizer que aquele que não se contenta com as palavras dessa escritura e vão além do que está escrito, são soberbos e nada sabem, mas deliram acerca das questões, e produzem dentro deles palavras que surgem invejas, contendas, tornando o homem corrupto de entendimento, privado da verdade, ou seja, proibido, distanciado do conhecimento da verdade. As filosofias, o falso evangelho tem distanciado as pessoas da verdade. O falso evangelho tem distanciado o povo de Deus, do caminho reto e aprovável diante de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que alguém que vai além das escrituras, ele está privado da verdade. Alguém que não se contenta com a palavra, esta palavra, a palavra da salvação, a sã doutrina, e vai além dela, eles estão privados da verdade. Por que muitas dessas palavras que são lidas hoje, que estão sendo pregadas aqui hoje, dentro dos templos não são mais pregados? Porque estão privados da verdade. Muitos estão se acovardando. Para muitos, algumas palavras que estão escritas na Bíblia são duras demais para pregar, e as pessoas escolhem e selecionam pela sua covardia o que querem pregar, coisas bonitas, onde não vão ser perseguidos, onde vão ser venerados, onde vão receber aplauso humano. Mas não se esqueçam, amigo, Jesus não recebeu aplauso de homem. Jesus não foi elogiado, Jesus não foi amado pelos religiosos. Jesus foi amado por aqueles que não o buscaram. Por aqueles que não o buscaram, ele foi amado. Os gentios que foram incluídos, mas pelos próprios, os religiosos, ele foi rejeitado. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Quem que eram os dele? Os de Jerusalém, os judeus. Os judeus eram de Cristo. Os religiosos
mas eles não receberam a Cristo. Então, amado, Jesus ele incluiu os gentios, um povo que não buscava a Deus, um povo que não tinha salvação, um povo que não estava incluído na salvação, foi incluído. Os gentios, nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não somos levitas, nós não somos da tribo de Levi, nós não somos israelitas, nós não somos da linhagem israelita, nós somos povo gentil, povo que foi incluído no Evangelho de Cristo. Então, como nós não somos povo judeu, o dízimo não é para nós, amigo. O dízimo é para os judeus. Como nós não somos levitas, não somos da tribo de Levi, não é para nós o dízimo. Leia em Deuteronômio capítulo 17, a referência do dízimo, aonde Deus ele determinou que uma vez por ano se colhesse das suas plantações e dessem a 10ª parte das suas plantações, do gado, dos seus animais, e era separado a tribo de Levi. O que era a tribo de Levi? A tribo de Levi é um povo que não trabalhava. Os judeus cuidavam deles com os dízimos. Os judeus cuidavam dos levitas com os dízimos. Deus instituiu o dízimo para os levitas, amigo, porque eles cuidavam das coisas de Deus, da obra de Deus, da casa de Deus, viviam para Deus. E o sustento quem dava era Deus através do dízimo. Mas o sustento hoje, o dízimo está servindo para enriquecer homens e não para ajudar o órfão e a viúva. Leia para você ver em Deuteronômio, capítulo de número 17, o que é dízimo? Não era dinheiro, nunca foi riqueza, mas existia o dinheiro, já existia. Você vê antes de Deuteronômio as moedas, você vê que existia. Os fariseus davam com o dízimo. Leia em Lucas, leia em Mateus, os fariseus, em Lucas capítulo 24, em Mateus capítulo 26, os fariseus davam dízimo do endro, do cominho. Não era dinheiro? Não era prata? Não era. Ou seja, está indo além das escrituras. Eu sei que eu estou pregando fora de um templo, mas tem cristãos que me ouvem que estão sendo instruídos contrário à palavra. Tem cristãos que me ouvem que até conhecem, mas também em seu coração tem o medo. Será que eu não estou pecando contra Deus, crendo dessa forma? Não. Você está pecando contra Deus, indo contra a palavra, contrário aos ensinamentos de Cristo. O homem peca contra Deus. Contrário aos ensinamentos de Jesus, o homem peca contra Deus. O homem não peca contra Deus indo contrário a um sistema que foi criado pelos homens, mas indo contra o Evangelho. Então em Deuteronômio capítulo 17, assim estava escrito acerca do dízimo. Leia, aqui nós estamos pregando a salvação, só que o falso evangelho impede o homem da salvação. O falso evangelho ele proíbe o homem, ele priva o homem de ter o conhecimento da verdade, priva o homem de ter conhecimento ao evangelho puro que traz a salvação. Então veja em 1 Timóteo capítulo 6, o falso evangelho promove contendas, transforma os homens em corruptos de entendimento, privados da verdade, ou seja, afastados do verdadeiro evangelho, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. O que é a piedade, amado? A piedade é o verdadeiro evangelho, que se compadece do necessitado, que se compadece do homem, que ajuda o necessitado. Só que o falso evangelho ele traz lucro. Paulo está dizendo, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Fazem ganhos em cima do evangelho. Então, amigo, é hora de ler a Bíblia. Desliga televisão, tira o tempo para ler a Bíblia. Televisão vai te tornar igual a música de Raul Seixas diz. A música de Raul Seixas diz que a televisão tornou o homem burro e burro demais, ou seja, estão se tornando como um animal, seres irracionais, privados da verdade, cegos de entendimento, afastados do caminho de Deus e não sujeitos a Deus. Como muitas coisas estão levando o homem a se afastar de Deus,
a tecnologia, a ciência, a internet, o mundo e seus prazeres estão privando o homem da verdade, do evangelho. Acorda para a vida, meu amigo, lê a Bíblia. Para de ler filosofia, jornais, notícias ruins, lê a Bíblia. Para de fuçar na internet a vida dos outros, lê a palavra de Deus. Para de ficar perdendo tempo com novela, vendo coisas que não produzem sentimento bom e proveitoso diante do coração do homem, mas sentimentos maus, como de ódio, inveja e contendas. E Jesus falou, aquilo que está cheio o coração, isso fala a boca do homem. Onde estiver o teu coração, lá estará o seu tesouro. E o coração de muitos não está em Deus, estão no mundo. Por isso seus caminhos são encontrados de acordo com a vontade do mundo e não com a vontade de Deus. Cristãos privados da verdade são cristãos que não lê as Escrituras e não conhecem a verdade. Mas nós temos uma Bíblia, e é justamente pelo que está escrito na Bíblia que Deus julgará o homem. A Bíblia vai dizer que Deus abrirá os livros, abriu-se os livros, então foram julgados os mortos e os vivos, segundo o que está escrito nos livros. Um dos livros é este livro, a palavra de Deus. É este livro, a palavra de Deus. E Jesus diz, eu não vim julgar o mundo, mas essas palavras que vocês têm ouvido, esta há de julgar o mundo. Essa palavra, amigo, a palavra de Deus, ela há de julgar o mundo. Por essas palavras, amado, nós seremos julgados. Deus, Ele vai cobrar de nós o que está escrito. Você está praticando o que está escrito? Ou está indo além do que está escrito? Nós devemos praticar o que está escrito e não ir além do que diz a Bíblia Sagrada. Então assim está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Não trouxemos nada para este mundo, e nada vamos poder levar dele. Não adianta juntar riqueza, não adianta vender a alma para o diabo, entrar na maçonaria, escrever o nome na maçonaria. Não adianta fazer sacrifícios de holocausto na macumba para poder ficar rico, porque, amado, não vai levar nada dessa vida. E o que vai se levar dessa vida é a alma. E a alma ela pode descer à sepultura, ao inferno, ou ela pode subir ao céu. E a ganância, o amor ao dinheiro, que a Bíblia está dizendo, é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, não trouxemos nada para este mundo, e é necessário e manifesto que não vamos levar nada dele. Versículo 8, tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e à ruína. Isso me lembra a instrução que Jesus deixou ao jovem rico, é instrução para nós também. Vende tudo que tem e dá aos pobres, aí você entrará no reino de Deus. Porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí eu te pergunto, é possível que um rico entre no reino de Deus? É mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha. Então, amigo, se os pastores ricos quiserem entrar no reino de Deus, eles vão ter que se tornar humildes, como o exemplo que Jesus deixou. Vão ter que vender sua riqueza, distribuir aos pobres e buscar somente a riqueza que vem do alto. E eles estão pregando que Deus é rico e você tem que ser rico. Ou seja, eles estão sustentando as suas mordomias, as suas regalias, para continuar vivendo ricamente nessa terra e pobres para com Deus. O homem, ele pode ser rico na terra? Pode. Mas uma riqueza, Deus falou que nós temos que buscar riqueza celestial, e essa riqueza pouco se busca. Há uma busca desenfreada para se ganhar na Mega Sena, onde há um sonho do brasileiro.
O sonho do brasileiro não é alcançar Nova Jerusalém, andar nas ruas de ouro, mas é se enriquecer e se tornar milionário ganhando a Mega Sena. Olha aqui para você. Aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Leia 1 Timóteo 6, versículo 9. O sonho do brasileiro não é andar nas ruas de ouro na Nova Jerusalém, é ter milhões na conta e ser rico, sumir desse mundo, viver bem aqui e não na eternidade. Só que Jesus falou, tudo nessa vida há de passar. Sabe, os dias maus, eles vão passar. Sabe, os dias de fartura e riqueza também passam. Sabe, os dias de alegria que o dinheiro produz vai passar também. Mas a alegria que vem do céu, ela não depende de um carro, de um dinheiro. Ela é eterna até o homem viver enquanto ele vive com Deus. E é daí para melhor. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus preparou nunca subiu ao coração do homem. Nunca foi ouvido pelo homem, nunca seus olhos contemplaram. Ou seja, riquezas grandes e profundas são as que Deus preparou. São as riquezas que Deus preparou, que o homem não tem acesso aqui. Ladrão não pode roubar, Jesus falou. Não acumuleis tesouro na terra, mas no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça ferrugem não pode consumir. A Bíblia diz que Jesus, ele veio e pisou neste mundo. Ele se fez pobre para conosco, para nos fazer ricos para com Deus. Meu irmão, não aceita a proposta do diabo não. Deus é rico, você tem que ser rico também. Deus quer o melhor da terra para você, você tem que ter o melhor da terra. E pregam que há um espírito de miséria sobre a vida daqueles que vivem com poucas coisas nessa vida. Isso é o falso evangelho segundo o diabo e não segundo Jesus Cristo. O falso evangelho é esse evangelho da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma destruição terrível, é uma cova profunda, paredes branqueadas. São esses homens que por fora trazem uma aparência boa, mas por dentro são vales de ossos secos, sepulcros caiados são, que nada tem para oferecer, a não ser coisas momentâneas, a não ser uma aparência boa, porque assim Satanás veio também enganando Eva com aparência. E Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas é gozo e paz no Espírito. Ninguém pode dizer isso que o reino de Deus está ali, ou isso que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é gozo e paz no Espírito. Paz de Espírito, alegria e paz de Espírito. O reino de Deus não é a paz de coisas que vem através de objetos, que vem através de riquezas, que vem através de propriedades, de coisas que o dinheiro compra, não. O reino de Deus é paz, mas não é a paz que a maconha traz, não é a paz que a cachaça traz, não é a alegria que o homossexualismo traz, não é a alegria que o dinheiro compra, mas é gozo e paz no Espírito, é algo que vem do alto, não vem de baixo. Então a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, os que querem ser ricos caem em tentação. Esse é o sonho do brasileiro, ser rico. Estão caindo em tentação, estão se tornando avarentos e estão destituídos da glória de Deus, separados de Deus. A avareza, meu amigo, ela separa o homem da presença de Deus. O desejo que o homem tem de enriquecer separa o homem da presença de Deus, deixa ele distanciado de Deus. E aqui nós vivemos numa cidade, num estado, onde esse falso evangelho está arrastando multidões da perdição. Nós vivemos numa cidade que está sendo arrastada por essa proposta. Igrejas que não se enquadram segundo a Bíblia, mas se enquadram segundo os desejos do coração do homem. Essa é uma falsa igreja, a qual nós devemos tomar cuidado, a qual nós devemos acautelar.
Jesus é quem deu essa instrução. Em Mateus capítulo 24, acautelai-vos dos falsos mestres, porque eles vêm até a vós, vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro eles são lobos devoradores, Eles têm um discurso bonito. Todo bom vendedor, ele tem um discurso bonito. O vendedor, ele não vende, não é pelo produto bom que ele tem a oferecer. O vendedor vende para você até aquilo que você não espera comprar. Os vendedores da fé, eles vendem o seu produto, que é com palavras enganosas e fingidas, que te prometem o mundo, não o céu. Prometem o mundo. Prometem uma vida estável aqui, não uma vida eterna com Deus. Então são mercadores da fé. E nós precisamos abrir os olhos e examinar as escrituras para não ser enganado, amigo. O que nós vivemos hoje é o tempo da apostasia que já chegou, onde muitos estão abandonando a verdadeira fé e não estão percebendo e não estão se dando conta que abandonaram o evangelho de Cristo, estão seguindo um evangelho de filosofias e vãs sutilezas, como na carta de João está escrito, como está escrito em 2 Pedro também. O povo está sendo levado por vãs sutilezas, e esse sentimento de enriquecer é o sentimento da avareza. Paulo diz que a avareza é mesmo que a idolatria, ou seja, idolatria pela riqueza, idolatria pelos bens materiais. Sabe quem está por trás disso, amigo? Quem está por trás disso é Mamon. É Mamon que está por trás disso. Jesus falou: ou vocês adoram a Deus, ou vocês adoram a Mamon. Ou melhor dizendo, ou vocês adoram a Deus pela riqueza do céu, ou vocês adoram Mamon pela riqueza deste mundo. Mamon é o Deus do dinheiro, a qual Faraó adorava. Os egípcios adoravam Mamon. Mamon é o que está por trás da maçonaria. E a igreja evangélica está aceitando os pastores se tornarem maçons, dizendo que não tem nada a ver. Mas o bode está por trás disso. Jesus não tem parte com bode. Jesus, ele vai buscar suas ovelhas. Bode, ele vai lançar no fogo. Jesus não tem parte com bode. Jesus, ele tem parte com as suas ovelhas. Jesus, ele vai vir, vai separar a esquerda os bodes, e à direita Jesus vai separar as suas ovelhas. Os bodes Jesus vai lançar no fogo, como está escrito em Mateus capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, juntamente dos seus santos anjos, ele separará à esquerda os bodes, e à direita ele vai separar as suas ovelhas. E os bodes ele lançará para o fogo, amarrado pé e mão em fardos. E à direita as suas ovelhas ouvirão: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuí o reino de Deus que é dado a vocês por herança. Jesus não tem parte com o bode. O bode Jesus vai lançar no fogo. Os bodes são seguidores deste mundo, seguidores da riqueza deste mundo. São religiosos que toleram a Mamon, que estão tolerando Mamon. O povo hoje, infelizmente, está vivendo uma covardia, se acovardando, que até sabe onde está o erro, mas não, deixa. Eu não pratico, então deixa. Ou seja, estão consentindo. Paulo, ele não matou Estevão, mas Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Ele estava presente, vendo Estevão morrendo. E Jesus cobrou de Paulo, de Saulo. Saulo, ele perseguiu os cristãos, mas Estevão, ele não matou, ele somente consentiu. E os cristãos hoje estão consentindo nas más obras de falsos pastores que não querem saber de amar ovelhas, mas amam o que as ovelhas oferecem. Estão consentindo no falso evangelho, a qual não se manifestam contra e nem tomam atitude contrária, mas permanecem. E nós temos que despertar, porque o consentimento nas más obras daqueles que não têm compromisso com Cristo e com a palavra de Deus, ele vai pesar a nós também, que consentimos naqueles que andam relaxadamente,
seguindo um falso evangelho de filosofias que só produz riqueza terrena e não produz a riqueza celestial, que é a salvação. O catolicismo só junta uma riqueza no Vaticano: ouro, prata, dinheiro. É rico em dinheiro, mas é pobre para com Deus. É aquela igreja de Apocalipse, no capítulo 3, a qual falou: temos riqueza, temos prata, temos ouro, temos panos finíssimos. Mas Deus falou: vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis e desgraçados. Vocês estão afastados da graça de Deus, são pobres, sem a riqueza celestial, estão nus, com seus pecados expostos. Seus pecados estão expostos. Todos estão percebendo a imoralidade que estão seguindo, mas falam que são de Deus. A prostituição que estão praticando, mas dizem que são de Deus. As bebedeiras que estão cometendo, mas dizem que são de Deus. Vai aproveitar para quê uma religião, se os caminhos não estiverem de acordo com a palavra, amada? Infelizmente está caminhando para o inferno com passos bem largos e bem iludido, cheio de ilusão, com sutilezas e palavras de filosofia. Então desperta, cidade de Goiânia, desperta, moradores da terra, desperta, tu que dormes, pois Cristo vem. O rei dos judeus vem, o anticristo, já está tudo preparado. Mas o rei dos cristãos, Jesus, o Salvador, vai vir montado no cavalo branco. Ele vai vir, vai buscar suas ovelhas. Os bodes vão ficar para a perdição e desprezo eterno. Não seja bode, amigo, seja ovelha. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João capítulo 8, versículo 47 vai dizer: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que lêem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo do Senhor está próximo. Este livro se chama Bíblia Sagrada. Esse livro não é das testemunhas de Jeová, que está faltando livros, não. Se você é testemunho de Jeová, abre no capítulo 16 de Marcos e veja quantos versículos tem. Está faltando 8 versículos. E no livro de João, no capítulo 1, diz que Jesus era Deus, era o próprio Deus. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová diz que Jesus era um Deus. Era um Deus, com letra minúscula está escrito. Então a verdadeira Bíblia, meu amigo, ela não está adulterada, não. A palavra de Deus, ela está na terra circulando, chamando os homens ao arrependimento, chamando os homens à reconciliação com Cristo. Essa é a palavra de Deus, não é o Corão, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus salva o homem, mas revistas, livros, para nada servem, senão para a própria perdição e vaidade do homem. As vaidades sufocam o homem, não deixando que a semente do Evangelho venha produzir frutos, bons frutos. As vaidades deste mundo, meu amigo, sufocam a semente do Evangelho, não deixando produzir bons frutos. Alguns até ouvem de bom grado, com uma certa empolgação, mas logo vindo as perseguições, logo vindo o medo, logo se amedrontam e abandonam os caminhos do Senhor, porque temem. As vaidades da vida são dessa forma: ouvem a palavra de Deus, buscam a Deus por um momento, e logo vendo que o caminho não é fácil de seguir, abandonam o caminho, porque acham difícil o caminho. Só que para pensar, meu amigo, se está difícil com Cristo, sem Cristo vai ser pior. Se aqui na vida terrena está difícil, imagina na eternidade no inferno. Imagina, lugar onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. Vai torrar, não vai ter descanso, não vai ter uma gota de água. Leia Lucas capítulo 16, não vai ter uma gota de água no inferno. Se aqui está abandonando Jesus por pouca coisa, porque está difícil, imagina viver sem Cristo e morrer sem Cristo. Estará perdido. Então, amigo, o tempo do conserto é nessa vida. Após a morte, segue a juízo, salvação ou condenação.
O tempo que o homem tem para poder se purificar é enquanto está vivo, não tem purgatório. Se morrer, amigo, na cachaçada da vida, vai descer o inferno. Se morrer nessa vida, meu amigo, de fofoca, contendas que nada mais promove senão perdição, irmão, o inferno é real. O alerta de Deus está sendo dado. Ouça, quem quer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como passou um jovem aqui dizendo que estava fazendo barulho. Mas não duvido nada que para ouvir o funk é uma benção. É tranquilo, o funk não é barulho. Só que o funk, amigo, está arrastando multidões, a imoralidade, a prostituição, a própria destruição da própria alma. Só que o diabo, amigo, ele é inimigo da palavra de Deus. Não quer que você ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus é barulho, mas o funk não é, o forró não é. O vizinho com som alto, talvez, tem pessoas que acham bom quando toca aquela música que gosta. A palavra de Deus é barulho para bode, para ovelha é o poder de Deus. A palavra de Deus só é o poder de Deus, só é agradável de se ouvir para ovelhas. Mas para bode, a palavra de Deus é barulho e ela não promove nada no coração de bodes. Então, irmão, busca saber se você é ovelha de Cristo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem tem ouvidos, ouça o que diz essa palavra, porque essa palavra é para a nossa instrução. E a nossa salvação consiste nela. A Bíblia é a chave da salvação. Por isso guarda essas palavras no seu coração. É a volta do Senhor. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer liberar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu
quer libertar. Tens manchada